Felicidade começa com fé. A vida e obra do pastor Davi Gomes estão agora disponíveis a todos. Basta apenas um clique. Sermões, artigos, devocionais e muito mais. Acesse agora mesmo www.pastordavigomes.com e seja abençoado. Neste mundo de tantos problemas, dificuldades, de trevas, provações que o homem enfrenta a cada dia, a cada instante, a Escola Bíblica do Ar Internacional traz até você, telespectador, o programa Felicidade Começa com Fé, dirigido pelo pastor Davi Gomes. E no quadro de hoje, nós vamos mais uma vez apresentar perguntas e respostas com o nosso diretor-geral, pastor Davi Gomes, e sua filha Ana Maria. Dileto ouvinte, de novo com você, com imensa alegria. E vamos outra vez trazer algumas respostas a perguntas feitas. Vou pedir a Ana Maria ler apenas o trecho de uma carta recebida e logo em seguida apresentar a primeira pergunta. Esta carta nos trouxe muita alegria. Ela cita um verso bíblico, Salmo 62, e depois diz o seguinte: desejaria, ao escrever esta carta ao maravilhoso programa da Escola Bíblica do Ar, apresentar algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas e que me deixam um pouco preocupada. E aqui vão as perguntas. Nós hoje não vamos responder a essa carta, mas vamos responder a outras e brevemente voltaremos a esta. Por exemplo, a primeira pergunta de hoje é uma pergunta importante. É quando um telespectador nos diz o seguinte: pastor Davi, eu amo muito a minha Bíblia, gosto de lê-la, mas talvez haja alguma coisa que eu precise ler também para alcançar o crescimento espiritual. Pastor? Eu queria responder da seguinte maneira, e quem sabe pastor Jeremias fará tão melhor do que eu. Eu gostaria que você lesse os meus livros, comece por eles. Porque eu tenho, sem nenhuma reserva, me dedicado ao estudo da Bíblia. Ao estudo nas línguas originais, ao estudo da Bíblia como letra, usando cerca de 30 versões diferentes, para escrever as minhas obras. Eu gostaria que você começasse lendo este livro judeu chamado Abraão, A Vida de Fé, e lesse A Cura Divina à Luz da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo está voltando, Teologia Prática, volume 1, volume 2, e assim toda a série da coleção radiofônica. Deus tem grandes bênçãos para você dentro desses livros. A nossa segunda pergunta trata de um assunto de interesse geral. E o consulente, antes de fazer a pergunta, agradece a Deus o nível do programa. Ele gosta do nosso programa. E depois nos pergunta o seguinte: lendo Mateus 1,16 e Lucas 3,23, eu já vou ler para você também estas passagens, eu acho que há uma contradição na Bíblia, pastor. Gostaria que o senhor esclarecesse. E eu já vou aqui adiantando a leitura, pastor Davi. Mateus 1,16 diz o seguinte: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Já em Lucas 3,23, nós temos o seguinte verso: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Eu quero dizer que a pergunta tem sua razão de ser, não é fácil se resolver isto, mas eu tenho aqui esta matéria que evidentemente é mais do que o nosso tempo. Observe, no entanto, que
Lucas começa e termina em Adão. Quer dizer, ele parte do momento que Jesus estava ali sendo batizado e vai recuando até Adão. Mas Mateus é diferente. Mateus escreve a genealogia dividindo em partes didaticamente. Ele diz aqui, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14. 14, 14, 14, didaticamente. Ele inclui nas suas genealogias mulheres. É interessante que ele inclui logo grandes mensagens. Tamar, Raabe e logo depois Batseba, aquela que causou o problema na vida de Davi. 3 mulheres, 3 grupos de 14. Quando nós começamos a estudar isto, há uma enorme variedade de conceitos. Comece, portanto, colocando lado a lado as duas relações. Observe a forma didática da lista de Mateus e veja que Mateus destaca o início e desenvolvimento do poder e a queda partindo de Abraão, não de Adão. Ninguém teria dúvida no tempo quanto ao fato do nascimento de Jesus de uma virgem chamada Maria. O problema seria a legitimidade desse nascimento no tocante à pessoa de José. E Mateus prova isto à saciedade, o capítulo 1 prova isso. A genealogia de Lucas visa mais o histórico, levou seu exame ao início da raça com Adão, não com Abraão, como fez Mateus. Mais ainda, Lucas inclui Natã na carreira que o leva até o trono de Davi. Ele está mais interessado na história do que simplesmente na genealogia. Selatiel aparece em Mateus 1,12 como servo de Jeconias. Em Lucas 3,27 como filho de Jeconias e não de Neri, que é peculiar a Lucas. Mas lemos em Jeremias 22,30 que houve proscrição de descendentes de Jeconia e linhagens. Havia necessidade de se usar alguém para compor a falha, surgindo a possibilidade de Neri ter sido este. Observemos que o filho de José, de Lucas 3, é como se cuidava, pois a versão correta Lucas dera ao início do Evangelho. As duas genealogias visam provar a legitimidade do nascimento miraculoso de Cristo. Lucas toma a linhagem de José por ser o cabeça da família e Mateus a linhagem de Maria. Mas a finalidade é esta: Jesus nasceu de uma virgem, este é o grande milagre e louvado seja Deus pelo grande milagre. Muito bem respondido, pastor. Eu gostei, até aprendi bastante coisa aqui com o senhor. Agora, a nossa última pergunta. Ela vem de uma pessoa que está preocupada com o trabalho da Assembleia Constituinte. Porque há ali um estudo que vem de obrigar o ensino bíblico nas escolas do Estado. Nós perguntamos ao senhor qual é a sua opinião a respeito deste assunto. Eu creio que nós devemos voltar ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, quando diz que a palavra de Deus deve ser ensinada ao filho dentro de casa. A palavra de Deus deve ser colocada nas vestes, deve ser colocada lá na entrada da casa. A palavra de Deus deve ser estudada em casa, mamãe e papai estudando a palavra de Deus. Eu não vejo como nós podemos ensinar a palavra de Deus nas escolas. Como é que vamos arranjar professor para isso? Como é que vamos arranjar tempo para isto? O governo tem dificuldade de encontrar professores para moral e cívica. Como é que poderia encontrar tempo para ensinar em todas as escolas a Bíblia? Agora, eu tenho outra sugestão, que as igrejas aumentem a sua capacidade de ensinar. Eu desafio você que vê o programa a vir assistir o estudo bíblico na Igreja Batista da Esperança todas as quartas-feiras. É estudo bíblico mesmo, é Bíblia mesmo. Pode vir e vai certificar disto. E eu creio que as igrejas precisam aumentar o ensino da Bíblia.
E isto será uma ajuda enorme aos nossos lares e particularmente à nossa juventude. Vamos então unir a igreja e a família no estudo da Bíblia e vamos orar pelo governo para que ele cuide das suas atividades. Outra coisa, Ana Maria? Não, muito obrigada. Então Deus o abençoe. A Escola Bíblica do Ar, em Felicidade Começa com Fé, traz mais uma vez para cantar a nossa irmã, a Binoan Gadelha, isto é, a Abi. E os nossos telespectadores, quando encontramos na rua, nas igrejas, eles sempre perguntam quando é que a Abi vai cantar novamente. Então aqui está o seu presente deste ano de 1988, a Abi cantando para você. Nossa gente, nosso
Perguntas e Respostas é o livro que não deve faltar na sua biblioteca. Aqui, pastor Davi Gomes, o nosso diretor-geral, responde a 335 perguntas. E eu creio que há muitas interrogações na sua cabeça. Mas este livro, inspirado por Deus, de autoria do nosso diretor-geral, o pastor Davi Gomes, poderá amenizar as suas dúvidas. Peça-o pelo serviço de reembolso postal, escrevendo a Escola Bíblica do Ar, Caixa Postal 866, 20.001, Rio de Janeiro, ou venha pessoalmente até a nossa sede, Rua 1º de Março, 125, 11º andar, bem no centro do Rio. E assim estamos encerrando mais um programa Felicidade Começa com Fé. Esperamos voltar no seu lar no próximo sábado, neste mesmo horário, e que o Senhor Jesus nos abençoe.